E a gente vê que essas elites financeiras, elas vão se apoderando das economias de maneira mais objetiva, principalmente aqui no começo, nas primeiras décadas do século XX, quando elas conseguem, já estabelecidas no sistema bancário, começar a fazer pressão sobre os estados nacionais para a fundação dos bancos centrais. A gente vai ver isso na Inglaterra, anteriormente, né? Depois os Estados Unidos, com o Fed. É o domínio dessa classe banqueira internacional, essa classe financista, começando a conseguir dominar os estados nacionais, principalmente por meio da democracia liberal, que é o regime mais frágil, mais suscetível à corrupção do dinheiro, e a partir daí elas passam a ter controle da emissão, seja por dívida ou emissão formal mesmo. Então a gente começa a ter a moeda fiduciária, que até então era um símbolo do Estado, que era o símbolo pra gente conseguir ter um controle de possibilitar a vida da nossa Estado bem ordenado, Estado justo, poderia ser promover a moeda fiduciária como meio de facilitar, de favorecimento dos negócios nacionais. Mas quando a gente tem o Estado capturado pelas elites financeiras internacionais, a gente vê o movimento oposto. O processo de extrema financiarização, de endividamento, o máximo possível, inclusive, dos pais de família, das famílias comuns. E aí vem, junto dela, uma grande onda de excrescência moral. Então você começa a bater nos alicerces da sociedade que poderiam criar uma identidade forte. Religião, família, laços sociais, afetivos, e você vai atomizando os indivíduos a partir de uma identidade artificial, uma identidade arbitrária, que impossibilita a coesão nacional. E então facilita o domínio financeiro internacional. A gente fica brigando aqui sobre aborto e ideologia de gênero, enquanto o banqueiro tá regaçando a gente sem a gente poder se levantar contra ele. Você não acha que essas pautas extremamente abertas do anarquismo, subjetivas, que quebram a nossa unidade, é justamente o vetor a qual o banqueiro usa para escravizar as nações? A primeira questão é a seguinte, o sistema financeiro, ele se amplia pela forma como o capitalismo se amplia, tá? Então essa é a parte mais nesse inicial. Então assim, a sua base de análise é que como se moralmente um grupo, no caso o Gustavo Barroso falava que eram os judeus, né? Um membro dos integralistas falava que eram os judeus, assim como o próprio Hitler e os grupos, né, dentro da Alemanha falavam que o judeu controlava os bancos, e aí moralmente, porque esse povo que controla dinheiro, que foi lá e falou que o sangue de Jesus tem que cair sobre eles, Pilatos lava as mãos, o Império Romano tá livre da culpa da morte de Cristo, deu porrada em Jesus, pendurou na cruz, mas é inocente, né? Pilatos lavou as mãos, tá tudo bem, né? Então o Império Romano, inclusive o centurião romano tem mais fé do que até em Jerusalém. Jesus fala isso na Bíblia, né? Então Roma é maravilhosa, é o judeu que é culpado segundo a Bíblia, né? E aí o nazista que fala isso, tá? Não sou eu. Então os nazistas falavam isso. E o Gustavo Barroso, um dos integralistas, que inclusive falava bastante disso, nunca foi repudiado do movimento como um todo, ele foi afastado da liderança, mas ele falava isso também bastante, criava essa ideia de que a moralidade sobre o banco que era culpada.